A orquestração para a tragédia encontrava-se melhor afinada. Havia harmonia entre o maestro burlesco e os músicos insensatos que ensaiaram habilmente a farsa tétrica. Era-lhes habitual esse tipo de comportamento. Vivendo dos ressaibos das intrigas, perfídias e traições, e acumulando o azedume que se derivava da insegurança política, uniam-se contra qualquer sombra que supunham poderia ameaçar-lhes a estabilidade no poder sempre instável. Qualquer insurreição era sempre afogada em sangue, através das armas da impiedade, a fim de atemorizar futuros nacionalistas ou fanáticos de ocasião. Aquele homem era-lhes mais do que uma ameaça. Intemerato e intimorato, realizava uma revolução arriscada para os seus padrões de covardia, tornando-se a cada dia um perigo maior. A sua força era a sua fraqueza terrena, sem dinheiro, sem prestígio social, sem destaque na comunidade. No entanto, o seu fascínio arrastava as multidões, o que fora constatado quando da sua entrada em Jerusalém fazia pouco, ovacionado e recebido com as palmas da esperança e da vitória. Era necessário silenciá-lo quanto antes. Jerusalém, naqueles dias, regurgitava com dezenas de milhares de peregrinos que vieram de toda parte para as celebrações da Páscoa. Uma faísca descuidada no rastilho de pólvora dos problemas humanos ali expostos e desencadearia um incêndio de proporções imprevisíveis. Era necessário agir nas sombras, no silêncio da noite, aves de rapina que eram piores do que os falcões e os abutres. O prisioneiro foi conduzido à presença de Anás, o astuto ex-sumo sacerdote, que vivia em luxuoso palácio próximo ao templo que explorava. Na mesma suntuosa residência vivia o seu genro Caifás, tão soberbo e cruel quanto seu símile modelo. Anás era filho de Sete, que também exercera o honroso cargo durante mais de um decênio, havendo sido apeado do poder quando Tibério César iniciara o domínio sobre o império. Era, no entanto, a personalidade mais influente do judaísmo. Saduceu, portanto materialista, governava toda uma geração de membros religiosos, mantendo a supremacia por intermédio de Caifás, que o atendia servilmente a troco do poder e das migalhas que lhe caíam das mãos avaras. Desse homem dominador, um filho com o seu mesmo nome, posteriormente assassinaria Tiago, o discípulo de Jesus, no local de lapidação no templo. Será esse ignóbil ser quem julgará Jesus pela primeira vez. Idoso, passara a noite praticamente acordado, esperando o resultado do plano cruel. Os dois se fitaram por primeira vez. O passado apodrecido das religiões e a esperança, o futuro da religiosidade espiritual. A pompa de mentira e a verdade desnuda. Com empáfia e astúcia, desejava saber se ele era realmente o Messias e qual era a sua doutrina. Sem qualquer perturbação ao ser interrogado, o Filho de Deus redarguiu: Eu tenho falado abertamente ao mundo. Eu ensinei continuamente nas sinagogas e no templo, onde se reúnem todos os judeus, e nada falei ocultamente. Por que me interroga? Pergunta aos meus ouvintes o que lhes falei. Eles sabem o que eu disse. Era o Senhor que se não perturbava ante a loucura dos servos ingratos. E porque nada houvesse conseguido, mandou-o a Caifás. Caifás governava o poder religioso como sumo sacerdote, e a sua era a história de um farsante aproveitador. Chamava-se José. O seu sobrenome, Caifás, também é Cefas, que significa pedra. O atormentado José Pedra recebeu a doçura para o seu julgamento, insensível. Fariseu, primava pela hipocrisia, exaltando a aparência em detrimento da realidade. Alcançara o poder absoluto por ser genro de Anás, que o antecedera no cargo, igualmente servil e odiento como já referido.
através da compra de consciências com as moedas recolhidas nas infames negociações do templo, podia manter o esplendor no palácio suntuoso em que forçava o comportamento infeliz. A sua soberba era conhecida, a sua hostilidade a tudo e a todos. A Roma que o submetia, as demais províncias que detestava e a grande parte do sinédrio que temia, era típica do usurpador infame. Foi ele quem novamente julgou a vítima sem crime, nesse momento manietado por ordem de Anás. A longa noite de aflições cedia as sombras lentamente ao dia em vitória de luz. Nem mesmo os representantes do sinédrio puderam alterar-lhe a calma, intimidá-lo. Nada encontrando que justificasse a punição de morte que planejava, Anás o enviou ao representante de César, Pôncio Pilatos. Os hipócritas e pérfidos que o conduziram não entraram no pretório a fim de não contaminar-se com as impurezas, pois que, do contrário, não poderiam celebrar a Páscoa. Mentir e excruciar aquela vítima indefesa não os tornavam impuros, mas sim a sordidez supersticiosa das suas crendices.